Olá, queridos, graça e paz. Amados, hoje, dia 18 de fevereiro, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra, objetivando o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e Mestre. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amados, o apóstolo Pedro pressentia que a hora da sua morte chegava. Ele sabia que os seus dias estavam contados. Ele estava preso e ele foi condenado à morte. A história diz que ele morreu crucificado. A história também diz que, a pedido dele mesmo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achou digno de morrer como morreu o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes da sua morte, ele dirige a sua palavra aos irmãos, encorajando-os a viverem firmemente a fé em Cristo Jesus. Ele sabia que aqueles irmãos haviam depositado a sua fé em Jesus, haviam crido em Jesus, haviam recebido a Jesus como Salvador pessoal. Sim, o apóstolo Pedro então procura incentivá-los nessa caminhada cristã, testemunhando o amor de Cristo aos pecadores perdidos, para que também pela fé em Cristo Jesus fossem alcançados com a graça da salvação. Amados, antes da partida, o apóstolo Pedro procura despertar naqueles irmãos esse desejo de darem prosseguimento na obra da evangelização. Queridos, ele diz que depois da sua partida, ele sabia que aqueles irmãos dariam continuidade. Ele sabia que aqueles irmãos continuariam a obra do Senhor, conforme está escrito no verso 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Aqueles irmãos deveriam manter-se firmados no Senhor. Aqueles irmãos deveriam continuar firmes na fé em Cristo Jesus. Deveriam testemunhar o amor de Deus aos perdidos. Amados, da mesma forma, nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus, devemos dar prosseguimento nesta obra, anunciando aos pecadores perdidos que em Jesus Cristo há salvação, que em Jesus Cristo há esperança de vitória, que em Jesus Cristo há vida eterna. Assim como aqueles irmãos do passado cumpriram a missão, que o Senhor nos ajude no cumprimento da missão hoje. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através do nosso viver. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque aquela palavra de estímulo dada pelo apóstolo Pedro aos irmãos para prosseguirem realizando a missão que o Senhor outorgar à igreja,
de pregar o evangelho a toda criatura, que também hoje nós cumpramos a missão, levando adiante tão grande obra, anunciando aos pecadores perdidos que em Jesus Cristo há salvação. Ajuda-nos. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.